Tarde. Hoje nós vamos continuar o capítulo 5 do livro de vocês. O tema do capítulo é Egito e Cuxo. Nós já estamos na aula número 2. Vocês vão acompanhar a aula a partir da página 70 do livro didático. Antes da gente continuar o nosso assunto, a nossa aula, vamos ver o que foi explicado na aula anterior. Então, eu trabalhei com vocês o cotidiano no Antigo Egito. Como que era a vida desses povos, como que eles sobreviviam. Eu expliquei a questão das estações do ano, né, da rotina diária desse povo, do ciclo de vida deles, da importância do Rio Nilo, né, das cheias do Rio Nilo, visto que o Egito encontra-se entre dois desertos, então não seria fácil sobreviver se não fosse o Rio Nilo, da crença nos deuses, né, onde eles acreditavam que eram os deuses que promoviam as cheias do Rio Nilo. Enfim, a gente começou a entender o que é o Egito e hoje nós vamos continuar o assunto. O Império Egípcio. Nas aldeias, as disputas por terras férteis e poder levaram a alianças e guerras entre os chefes. É muito comum isso, né? Alianças, guerras, disputa por poder, né? Então, um se unia ao outro para conquistar mais território, ou às vezes eram amigos e viravam inimigos, né? Por conta também desse mesmo território. Os vencedores passaram a governar num território maior e com mais pessoas. Esses territórios eram chamados de nomos. O que é o nomo? O nomo, ele equivalia a uma província, né? Uma província seria comparado hoje a um estado. Vamos imaginar o estado de Minas Gerais. O que os habitantes tinham em comum no mesmo nomo? Eles adoravam o mesmo Deus, seguiam os mesmos rituais, né? E eles tinham administradores. Os nossos estados não têm administrador, que são os governadores, as nossas cidades não têm os prefeitos, o nosso país não tem um presidente, então eles também tinham que ter um administrador. O povo, ele precisa de alguém que dê o norte. Seja bom ou ruim, tem que ter alguém para comandar. Os nomarcas eram os administradores dos nomos e tinham autonomia. Autonomia, gente, significa independência. Maior ou menor, de acordo com o poder do rei que estava reinando no momento, mas eles tinham uma autonomia, né? Então, eu vou tentar explicar melhor para vocês de novo, usando Minas Gerais como exemplo. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde a gente precisa praticar o isolamento social. Não, é inegável que esse isolamento social leva a uma falência econômica. Então, quanto mais tempo o comércio fica fechado, maior o prejuízo econômico, né? Mas, em contrapartida, melhor para a nossa saúde. O que acontece? O presidente do Brasil, no caso, ele deu autonomia para os estados resolverem se vão fazer ou não esse isolamento social. Então, autonomia é independência. As disputas entre os nomarcas deram origem a dois grandes reinos. Então, o que eles disputavam? Terras férteis e poder. Dentro dessas disputas surgiram dois grandes reinos: o Alto Egito, que estava localizado no sul, e o Baixo Egito, localizado no norte. Por volta de 3100 a.C., o rei Menés do Alto Egito conquistou o Baixo Egito e unificou os dois reinos. Então, à medida que ele consegue conquistar, ele consegue também unificar. É mais fácil até para ele governar. Menés tornou-se, então, o primeiro faraó. Faraó é o rei do Egito, era o nome que se dava para o rei. E o fundador da primeira dinastia. Dinastia é uma sucessão de reis que vão pertencer a uma mesma família. Então, um morre, o outro assume, o outro morre, vem outro assume, e vai ficando a mesma família governando por anos. Nascia, assim, o Império Egípcio, com capital na cidade de Tinis, depois substituída por Mênfis e atualmente chamada de Cairo. Bom, gente, sobre o rei Menés, acredita-se que o nome dele não era esse. Na verdade, esse nome não é um antropônimo, não é um nome de batismo. Foi um nome, um título, né, que foi dado a ele por conta da ideia de unificação de dois territórios.
Ele também ele promoveu grandes feitos durante o período em que ele foi faraó, né? Então ele fundou Mênfis, ele levantou diques que protegiam a cidade das cheias do Nilo quando as águas vinham e invadiam as cidades. Então ele fez diques, né, paredes enormes para proteger. Ele introduziu culto a deuses, né? Então assim, ele teve uma importância muito grande nessa história. Bom, aqui nós temos uma imagem, uma ilustração, né? Da esquerda para a direita, a gente vê primeiro o faraó com uma coroa só. Essa coroa aqui é a coroa do Baixo Egito. No centro, vemos outro, o faraó de novo com a coroa do Alto Egito, que é essa coroinha vermelha aqui. E aqui na última imagem à direita, tem ele com as duas coroas, tanto a primeira quanto a segunda na cabeça. O que isso significa? Que o Alto Egito foi unificado com o Baixo Egito. Vamos aos períodos da história, né, do Império Egípcio. A história política do Império Egípcio pode ser dividida em 3 períodos, entre os quais existiram os períodos intermediários, quando o Egito vivia momentos de crise com o enfraquecimento do poder do faraó e também invasões externas. Então, entre um período e outro, vinha o período intermediário, que era aquele período de fraqueza, né? Aqui nós temos uma linha do tempo. A unificação do Egito acontece em 3100 a.C., 2680 a 2180 a.C. foi o Antigo Império. Aí veio um período de crise, que foi o primeiro período intermediário. Depois nós tivemos o Médio Império. Do Médio Império, o segundo período intermediário, que foi mais um momento de crise, né, do Médio Império. Depois o Novo Império, com o terceiro período intermediário. Então vamos continuar o assunto. Antigo Império, cerca de 2680 a 2180 a.C. Foi um período de certa estabilidade política e de progresso econômico. Foi aquele momento de lua de mel, né, onde tudo estava dando certo, houve uma estabilidade, um progresso da economia. Então foi um período legal, um período bom. Médio Império, entre 2040 a 1780 a.C., período em que os egípcios expandiram o seu território. Então, ganharam mais território em direção ao sul e intensificaram seu comércio com a Núbia, que é a região habitada por povos negros e era riquíssima em minerais, entre os quais o ouro. Apesar da prosperidade material, o Egito se enfraqueceu por causa da disputa pelo poder entre os próprios egípcios. Né? Começou a disputar dentro do mesmo reino, né, dentro do mesmo espaço, aí começa a enfraquecer, porque um vira contra o outro e eles não têm uma visão próspera, né? Então seria, por exemplo, dentro da nossa casa, os pais começarem a disputar pela criação dos filhos, né? Um quer mandar mais que o outro, um quer mostrar mais poder que o outro, e o filho, percebendo isso, começa a não obedecer nem o pai e nem a mãe. A verdade é essa. Então, os Ixos, povo originário da Ásia Central, atravessaram o deserto, invadiram o Egito e lá permaneceram por 170 anos. Novo Império, cerca de 1580 a 1070 a.C. Período inicia-se com a expulsão dos Ixos. Os faraós do Novo Império organizaram um poderoso exército com cavalaria e carros de combate, e depois de conquistar o reino de Cush, ocuparam a Síria, a Fenícia e a Palestina, estendendo seus domínios até o rio Eufrates, lá na Mesopotâmia. Aqui nós temos algumas imagens, o busto de uma mulher jovem, possivelmente uma filha de Akhenaton, e uma pintura representando Ramsés III, encontrada numa tumba lá no Egito. Sociedade e poder no Egito Antigo. A sociedade egípcia mudou pouco ao longo dos séculos, pois no Antigo Egito as chances de ascensão social eram mínimas. Quase sempre o indivíduo nascia e morria pertencente ao mesmo grupo social. O que isso quer dizer? Ascensão social. Nasce pobre, morre rico,
histórico, né? A partir você nasce na classe baixa, consegue ascender, né? Ir para a classe média, depois para a classe alta. Não é proibido a ninguém crescer na vida. Lá no Egito isso era muito incomum. Na verdade, a pessoa nascia e morria pertencente ao mesmo grupo social. Ela não tinha essa, né, como que eu posso falar, essa liberdade de ascensão social. Então, no Egito Antigo, alguém nascido numa família pobre, eu estou dando um exemplo para vocês, mas tem aqui no livro, por exemplo, mesmo se esforçando, nunca chegaria a ocupar um alto cargo no governo. No Brasil é assim? Claro que não. A gente sabe que aqui no Brasil a gente consegue crescer socialmente, especialmente se a gente se dedica muito, se a gente se estuda, né? Não é porque meu pai não teve estudo que eu não posso ter. Então, assim, a gente tem essa possibilidade de ascensão, sim. Basta a gente ter vontade, se empenhar, né, se esforçar. O faraó. No Egito, desde o mais humilde camponês até o poderoso faraó, acreditavam na existência de uma vida após a morte. Por isso, vários faraós ordenaram a construção de imensos túmulos, que eram chamados de pirâmides. Para o faraó, mandar erguer uma pirâmide era uma forma de garantir a sua casa da eternidade, local onde se esperava continuar desfrutando dos prazeres terrenos. Então, aqui a gente constrói a casa para viver, né? A gente quer uma casa confortável, a gente quer um lugar tranquilo, né? Onde possa me dar conforto, porque eu estou vivo. Então, eu tenho que viver bem. Lá, qual era a preocupação deles? Eles não tinham vida após a morte, então que façam um túmulo bem bonito, uma pirâmide magnífica, porque ali seria a minha casa na eternidade. Então, eu continuaria vivo, entre aspas, dentro daquele lugar. Para os egípcios, o faraó era mais do que um ser de origem divina. Ele era um próprio Deus. Ele era o governante máximo, o comandante militar e o juiz supremo do Egito. Então, todas as instâncias ficavam na mão do faraó. Ele dava as regras, ele criava as regras e as pessoas simplesmente obedeciam. Além disso, ele era considerado dono de todas as terras egípcias. Olha que legal. Por isso, recebia impostos pagos em produto, acumulando assim uma enorme riqueza. Os faraós construíam para si túmulos magníficos, como, por exemplo, as pirâmides de Queops, Quefrem e Miquerinos, edificadas por faraós do Antigo Império, que tinham esses nomes e eram parentes entre si. Aqui no livro nós temos o busto do Ramsés III, né, que foi um dos faraós. Então vamos falar mais um pouquinho deles. Os egípcios, antigos povos, marcavam seu tempo de vida a partir do início do reinado dos faraós. Quando era importante referir o momento de um acontecimento, eles invariavelmente citavam o seguinte: no ano X do faraó Y, por exemplo, no ano 2020 do presidente tal. Por isso, a morte de um faraó gerava pânico no Egito. Era final da vida que deveria imediatamente recomeçar com outro faraó. Então, era como se tudo acabasse e começasse novamente. O período entre o ritual de osirificação de um faraó, sua mumificação e a preparação para assumir as funções de governante do mundo subterrâneo, e aí ele não vivia depois da morte, não era assim? Não mandava fazer até uma pirâmide? E a entronização de um novo para o papel de Horus era de luto e aterrorizante. O conhecido provérbio, o rei morreu, viva o rei, bem pode ter a sua origem do anseio popular nesse período histórico, né? Quando um rei morria, lógico que tinha que vir um imediatamente, senão era o fim de tudo. Os egípcios antigos eram indiferentes a episódios estranhos aos seus mitos, e se eram forçados a admiti-los, apressavam-se a incorporar logo ao seu repertório lendário. O mundo egípcio viveu por muito tempo à margem da história, porque seu pensamento era mítico e atemporal, fora do tempo, né? Eles não assimilavam ao tempo normal, ao tempo do nosso mundo. As ações do faraó eram sempre as ideais. Segundo a tradição mítica, nem o seu corpo podia mostrar alteração com as mudanças climáticas,
Conforme palavras de um hino do Reino Médio, acreditava-se que o faraó era um refrigério durante o Shemu, que era a estação mais quente do ano, e o recanto aquecido pelo sol durante o Peri, que era a estação mais fria. Então a gente, por exemplo, a gente mostra, né, com a condição climática, por exemplo, no verão está todo mundo com a pele mais bronzeada, no inverno está todo mundo com carinha mais apática, né? Ele não podia mostrar essas diferenças, não. Mumificava-se o rei morto para conservá-lo, pois dele dependia o comando do mais importante acontecimento cíclico do Egito, a enchente do rio Nilo. Acreditava-se que uma estrela especial participava juntamente com o faraó morto desse fato. A estrela Sotis, cujo parentesco com Osíris era complexo, pois era simultaneamente sua irmã, sua mãe e sua filha. Sotis era importante sinaleira para o início das cheias, exatamente na época em que o Nilo começava a ter suas águas engrossadas na nascente. Os egípcios observaram o fenômeno do reaparecimento da estrela Sírius, chamada pelos egípcios de Sol-Pidit, desaparecida há algum tempo do firmamento. Quando ela finalmente ressurgia por um instante na margem leste, logo antes do nascer do sol, tinha início o fenômeno da inundação do Nilo, que se forma no Nilo azul e branco, tendo como principal característica a inundação anual, causada pelas chuvas na África Central, misturando neve e chuvas das terras altas da Etiópia, tornando-se para os egípcios um deus benéfico. Bom, hoje a gente sabe que não é assim, né, gente? Na verdade, eram os afluentes do rio que vinham, enchiam com as chuvas e levavam as águas para o rio principal. Mas eles acreditavam em uma mitologia que fazia esse fenômeno, né? Então, assim, é a crença deles. E é uma história bonita, né, na verdade. Os altos funcionários dos sacerdotes. Entre os altos funcionários do governo egípcio estavam o vizir e o escriba. O vizir era a maior autoridade do país depois do rei, do faraó. Ele comandava a polícia, a justiça e a arrecadação de impostos em todo o império. Então, vamos simplificar, ele seria o ministro da Justiça e seria o ministro da Economia. Né? Então, assim, ele das forças também, né? Das Forças Armadas. Ele era 3 em 1, né? Os escribas, por sua vez, também ocupavam uma posição de destaque. Trabalhavam para o Estado, templos religiosos e também para os exércitos. Para exercer a profissão de escriba, a pessoa precisava estudar desde os 5 anos em uma escola especial, onde ela aprendia cálculo, matemática, leitura e escrita, português. De posse desses conhecimentos, eles controlavam toda a vida econômica do Egito. As áreas cultivadas, os rebanhos, o volume da colheita e também os impostos arrecadados. E tinha também os sacerdotes, que executavam serviços religiosos, administravam templos e geralmente eram ricos, graças às oferendas, feitas pela população. Até hoje, quem mantém a igreja, os templos, né, independente da religião, é o povo. Bom, eu vou parar a aula aqui para ela não ficar extremamente cansativa para vocês e nem para mim. A gente está vivendo um momento muito complicado, então, assim, eu não posso exigir tanto de vocês. Espero que vocês entendam o que eu tentei passar na aula de hoje e, como tarefa da aula de hoje, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó, para refletir. Então, o texto foi extraído da obra Sátira dos Ofícios, um texto do Egito Antigo que aborda a fala de diversas profissões, inclusive do escriba. Vocês vão ler o texto com muita atenção. Depois vocês vão copiar e responder a letra A, a letra B e a letra C, ok? Terminou de fazer a atividade, vocês vão enviar para mim uma foto. Fiquem com Deus, até a próxima aula.